Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou Adriana Lima do Conectados à Luz. Estou de volta para mais uma leitura de sublinhados e comentados do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Hoje, dia 25, domingo, estamos no capítulo 25, Transformado pela Provação. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade, sabe? Deus, ele tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos transformar semelhantes a Jesus que de nossa leitura bíblica, sabe? E a razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. E Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas, sabe? A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. E Pedro nos assegura de que problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provações ardentes que estão por vir. Por isto, não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer, né? A gente encontra isso quando Pedro fala na Bíblia. E Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele, sabe? A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, viu? E quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, sabe? Quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, orações autênticas e honestas a Deus. E quando sentimos dor física, sabe, ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Aí aqui o autor fala de Joni Tada, que ela é uma tetraplégica e fundadora da associação Joni and Friends, que auxilia deficientes físicos. E ela observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele. Mas é somente ao sofrer, sabe, que o conhecemos, e é verdade. É no sofrimento que a gente conhece Jesus, sabe, que a gente se torna mais íntimos de Jesus, né? No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. E Deus, ele poderia ter livrado José da prisão, Daniel da cova dos leões, ele poderia ter poupado Jeremias de ser lançado num poço de lama, né? Impedindo os 3 naufrágios de Paulo. Ele poderia ter evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha, em chamas, mas ele não o fez. Ele permitiu que esses problemas acontecessem. E em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus, sabe? Os problemas, ele obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo, ele dá testemunho desse benefício. Ele diz: sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Uau, né? Glória a Deus. É isso. Os sofrimentos nos faz, né, tornarmos dependentes dele. É isso que ele quer, que eu e você sejamos dependentes dele. E você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que ele seja tudo que você tiver. Não é verdade?
independentemente da causa. Nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai e ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-los para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida, sabe? E como todos os dias de sua experiência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, tudo o que acontece com você tem significado espiritual, sabe? Tudo. E Paulo explica por quê. Ele diz: sabemos que Deus determina que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que Ele tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Glória a Deus. É isso, né? É isso. Deus nos chama a ter, né? E entender que as nossas breves e momentâneas provações, né, nos produz paciência, nos faz ser mais íntimos de Deus, não é verdade? E essa leitura que eu falei aqui de Paulo, né, sabemos que Deus determina tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 29, sabe? E suas mais íntimas e profundas experiências de adoração, sabe, ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. É isso. Tem até uma frase que eu gosto muito, é uma frase bem instagramável, né? Que diz assim: eu prefiro que o meu desejo de te adorar não seja na dor. Eu não recordo agora essa frase perfeita, mas é mais ou menos assim, que o meu desejo de te adorar não seja na dor, seja constante, né? Porque que não seja na dor que eu venha te procurar, que eu venha te adorar verdadeiramente, mas todo o tempo, né? Que nosso coração possa estar voltado para o Senhor em todo o tempo. Não só na dor, não só no sofrimento, não só na tristeza, não é verdade? É mais ou menos isso. E um ponto aqui, compreendendo Romanos, né? Romanos 8, 28 ao 29, que eu falei, diz assim: essa é uma passagem bíblica mais incompreendida e equivocada citada. Ela nos diz: Deus tem com que tudo saia de forma que eu quero. Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz com que tudo neste mundo seja um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído, sabe? Somente no céu que tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar: seja feita a tua vontade, na terra, assim como no céu, né? E para compreender inteiramente Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, você deve examinar frase por frase, sabe? Pega a tua Bíblia aí, olha aí, frase por frase. Diz assim: sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou num otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. É isso, sabemos, né? Sabemos. E uma parte aqui: que Deus age. Que Deus age. Sublinha aí na sua Bíblia. Há um grande projetista por trás de tudo, sabe? Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Não. Existe um plano principal. E a história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme, sabe? Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros porque é Deus, né? Porque Ele é Deus. Então é Ele quem dirige os nossos passos, né? O homem faz planos, mas é o Senhor quem dirige os passos, não é verdade? E uma frase aqui, compreendendo Romanos 8, 28 e 29, em todas as coisas. Em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve
tudo que acontece a você, sabe? Incluindo seus erros, os seus pecados, as suas mágoas, e ainda inclui doenças, as dívidas que você enfrenta no meio do caminho, os acontecimentos infelizes, os divórcios, divórcio e até a morte de pessoas queridas, Em todas essas coisas o Senhor está conosco. Deus, Ele pode fazer o bem aflorar na pior adversidade, sabe? Ele fez isso no Calvário, não é verdade? Nada acontece de forma isolada ou independente. Enquanto Jesus estava ali no Calvário, no seu leito de morte, Ele estava nos resgatando, Nos salvando do pecado. Então, os fatos de sua vida agem em conjunto, sabe? Conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhantes a Cristo. E para fazer, por exemplo, um bolo, você utiliza farinha, Você vai utilizar sal, você vai utilizar ovos, açúcar, até mesmo óleo ou margarina, E comidos isoladamente. Os ingredientes podem ter sabor, diferentes, bastante desagradáveis. Se você comer esses ingredientes do bolo, só o trigo, você não vai gostar. Se você comer só a margarina, você não vai gostar, Mas se todos esses ingredientes juntos e eles se tornarão deliciosos, E se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis, todas as suas experiências desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis, Todo o seu sofrimento, todas as suas tribulações, todos os seus processos difíceis, Ele vai misturar e vai transformar e vai sair dali, uma flor, vai sair dali algo bom, sabe? Vai exalar o bom perfume do Senhor. E outro ponto aqui do versículo de Romanos 8 é para o bem, Para o bem. A gente viu que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem. Grife aí. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom, Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, não é verdade? Mas Deus, Ele é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, distinguem-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar, ela seduziu seu sogro para engravidar. Raabe, ela era prostituta. E Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei ao casar com um judeu. E Batseba, a gente sabe que cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, dessas 4 mulheres. Mas Deus, Ele converteu o mal em bem, tá vendo? E Jesus, Ele tem suas origens dessa linhagem, dessas 4 mulheres. E o propósito de Deus é maior que nossos problemas, sabe? O propósito de Deus é maior que o nosso sofrimento. O propósito de Deus é maior até mesmo que os nossos pecados, sabe? Então a gente viu aí que tudo coopera para o bem. Agora a gente vai ver daqueles que amam, dos que foram chamados. Grife essa parte também aí na sua Bíblia. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, sabe? Não para todos. É para aqueles que o amam e que foram chamados. Não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho, Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse é o ponto que a gente vai comentar aqui, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse, Que sejamos semelhantes a seu Filho, é isso que Deus quer. Se você não sabe qual é o seu propósito, a Bíblia é bem clara quando ela diz que o Senhor quer que sejamos semelhantes a seu Filho Jesus. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito,
né? Então, todas as nossas tribulações, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas alegrias, tudo que a gente enfrenta aqui é o Senhor forjando o nosso caráter, é o Senhor nos moldando, nos quebrando, para que se tornemos, né, parecidos com Jesus. É isso. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, não é verdade? Então, outro ponto aqui é edificando um caráter semelhante ao de Cristo, né? Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para parar nossas arestas, ele usará uma marreta. E se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário, não é verdade? Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter, sabe? E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral, né? E Paulo disse, sabemos que essas tribulações produzem paciência e a paciência produz caráter. É isso, o que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você, sabe? As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter de Deus é eterno, sabe? Então entenda isso, que todas as tuas breves e momentâneas tribulações estão te ajudando a ter esse caráter de Cristo, sabe? Então faça como Paulo, se alegre mesmo nas tribulações, porque o Senhor está forjando o teu caráter. E a Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, sabe? Queimando as impurezas. E Pedro diz, essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Então, essa pureza de fé vale mais que ouro. Ela foi feita a seguinte pergunta a um ourives. Como você sabe que a prata é pura? E o ourives respondeu, quando vejo o meu reflexo nela. E quando você é refinado, sabe, pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Glória a Deus. É isso. Tiago, ele declara, sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. É isso, você começa a ter a imagem de Jesus. Olha aí, né, como o ourives, ele compara, né? Quando a prata é pura, a gente consegue ver a imagem refletida. A mesma coisa é o nosso caráter. Quando a gente se permite ser forjado, né, mudado por Deus, aí sim, né, vamos ser semelhantes a Ele. E essa parte aqui que Tiago declara, você encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 3, né, que diz sobre a pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Uau, não é verdade? E Deus, ele pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso, ele o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou, sabe? Você vai passar pela solidão, você vai passar pela tentação, pelo estresse, críticas, sabe? A rejeição e muitos outros problemas. Não se engane. Não se engane, se você não passar por esses problemas aí que eu citei e muitos outros, você tem que avaliar a sua fé, você tem que avaliar se avaliar como cristão. Porque o cristão verdadeiramente ele é moldado, sabe? Ele é moldado, ele tem que passar pelo processo de santificação, sabe? Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Precisamos nos tornar semelhantes a Cristo, sabe? E a Bíblia diz, sabe, que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Você vê essa história lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Anote aí e depois dê uma lida como Jesus ele sofreu, sabe, como ele passou por esse sofrimento e foi aperfeiçoado. E porque Deus ele nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse, não é verdade? Porque eu e você, que bonita a gente, né? A gente é o quê? Para não passar por também tantos problemas, se o próprio Jesus passou por tantos problemas, né? Que somos nós. E Paulo, ele afirma,
No versículo de Romanos 8 e o capítulo 17, ele afirma que passamos exatamente por tudo que Cristo passa, sabe? Se passamos tempos difíceis com Ele, então certamente passaremos por tempos agradáveis com Ele, né? Por isso que Ele nos deu a receita, né? Sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra, né? Vigiar e orar, e por isso que ele deixou as receitas, sabe? É como se fosse uma receita de bolo mesmo. É uma receita de bolo, a Bíblia é um manual, é como se fosse uma receita mesmo, um manual de ética. E ele diz lá o tempo todo, né? Orai sem cessar, vigiar e orai, fica firme, não temas, não desanimes, coragem, né? Não tenha duplo ânimo, não sejam de ânimos dobres, ou seja, para que a gente não se domine pelas nossas emoções, não se permita ser dominado por nossas emoções, por nossos pensamentos. O tempo todo o Senhor Jesus está nos alertando, não é verdade? E como eu faço, Adriana? É um ponto agora que eu vou falar. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. O que é que você pode fazer? O que é que eu e você pode fazer para conseguir vencer, né? Os problemas, eles não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus, sabe? Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas devido aos problemas, elas ficam mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem, sabe? Essas pessoas, infelizmente, dão lugar ao rancor, à mágoa, aos problemas da vida. Mas você, sabe, você deve reagir da forma que Jesus reagiria diante dos problemas. Você vai ter que lembrar de que o plano de Deus é bom. Tá passando por essa provação, tá passando por essa dificuldade. Tá faltando saúde, Adriana, tá faltando dinheiro, tá faltando saúde, tá faltando emprego, né? Tá faltando tudo. Lembre-se de que o plano de Deus, ele é bom. Ele sabe o que é melhor para você e ele visa apenas o seu bem. E o Senhor disse a Jeremias: os planos que tenho para vocês são planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro, glória a Deus. Isso você vai ver lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, né? Que Deus tem planos de paz pra gente, não de mal. Ele quer nos dar um futuro e uma esperança, sabe? Então, saiba que tudo passa. A palavra é essa, tudo passa. E José, ele compreendeu essa verdade. Quando falando aos irmãos o que haviam vendido como escravo, ele disse assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Não é verdade? Você vai ver essa história em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Né? Em nossos problemas, muitas vezes a gente é perseguido, né? Caluniado. Que a gente possa falar como José, né? Que vocês planejaram mal, mas Deus, ele transformou em bem. O Senhor está sempre, sabe? Sempre agindo em nosso favor, porque o plano de Deus é bom, sabe? Essa perseguição, esse sofrimento que você passa hoje, entenda que Deus vai transformar em bem, sabe? No futuro é questão de tempo. É questão de tempo. Então não se desespere, né? E Ezequias também expressou o mesmo sentimento em relação à doença, né? Que ameaçava tirar-lhe a vida. E o que foi que ele falou? Ele disse: foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil, não é verdade? Vê o exemplo, não é verdade, que ele agiu. Mesmo com toda essa dificuldade, Isaías capítulo 38, 17, ele diz: foi para o meu próprio bem que passei por esse período difícil. É isso. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós, treinando-nos para viver o melhor de sua santidade, sabe? Pense sempre nisso. E o que acontece, sabe, exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Deus está te transformando, Deus está te mudando de dentro para fora, sabe? E é vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus e não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz.
e somos exortados a seguir seu exemplo, né? Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte, vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que depois ia ter, É lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2a. Correte bom, que sofreu no campo de concentração. Corrie é um homem, ele sofreu no campo de concentração nazista, e ele explica o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, você ficará aflito. Se olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Meu Deus, é isso. Se você olhar para o mundo, vai ficar aflito. Se olhar para você mesmo, meu Deus, você vai ficar deprimido, não é verdade? Mas se você olhar para Cristo, você vai descansar. Meu Deus, que frase forte, né? E o enfoque determinará os sentimentos, O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés, ele suportou uma vida de tribulações, porque ele contemplava a sua recompensa, né? Ele passou ali 40 anos no deserto, sendo atribulado, mas ele visava a recompensa, ele visava lá na frente, né? Querido, querida, o que Deus faz a gente não entende agora, a gente só entende depois. Então fique com esse pensamento sempre à frente. Tá doendo, tá difícil, mas tem uma visão de águia, olhe à frente, olhe além, descanse no Senhor. E Paulo, ele suportou as adversidades da mesma forma, né? Ele declarou lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, E ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Glória a Deus. E Romanos também, capítulo 8, versículo 17 e 18 diz: não se renda às considerações de curto prazo, mantenha-se concentrado no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento, né? O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. É isso, fique sempre com esse pensamento, né? Isso aqui que eu estou passando não é nada com a glória que me será revelada, que eu terei, Porque minha casa não é aqui, meu lar não é aqui. Meu lar é o céu, meu alvo é Cristo, né? E outro ponto, querido, querida, exulte e agradeça. É um segredo, E a Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Dê graça, agradeça, tá sofrendo, tá chorando, né? Agradeça. 1 Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dai graças, todas as circunstâncias. Agradeça. Adriana, é difícil, você não sabe o que eu passo, tá dolorido, é sofrimento, é difícil, você não sabe, mas Deus te entende, Deus te conhece como ninguém, Ele sente a tua dor, mas mesmo assim agradece, tem sempre alguém, né, sofrendo mais, numa condição pior, e tá ali sorrindo, tá ali alegre, Então, ser grato, ser agradecido agrada ao coração de Deus, Observe que Deus nos manda dar graça, né, em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Ele manda dar graça em todas as circunstâncias. Deus, ele não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, ou pelo sofrimento, ou pelas consequências dolorosas próprias desse mundo, não. Em vez disso, ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de ele usar os problemas em que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele, E a Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Ele não diz alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo, né? Você se alegra no Senhor, não importa o que aconteça. Você pode se alegrar no amor, você pode se alegrar na atenção, na sabedoria,
no poder e na fidelidade de Deus. E Jesus ele disse: alegre-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 23, né? Temos recompensa, gente. A recompensa, a galardão, né? E nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco, sabe? Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, sabe? Tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, gente, Ele participa de nosso sofrimento e Jesus fez isso na encarnação. E hoje é seu Espírito que opera isso em nós. E Deus, Ele jamais nos deixará sozinhos, sabe? Ele diz: enviarei um adjuntor, que é o Espírito Santo, e ele estará convosco até a consumação dos séculos. Uau, né? É isso. Você nunca vai estar sozinho. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente, porque a Bíblia diz, sabe, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que entendam que os problemas vêm para lhe testar, sabe? Testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixe que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Uau, meu Deus. Que versículo, né? Que versículo que nos constrange. Meu Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler de novo, para fixar aí. Entendam que os problemas vêm para lhe testar a fé e gerar em você perseverança, entendeu? Mas deixe que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. É isso. O Senhor, Ele quer que a gente amadureça, sabe? Que a gente tenha integridade, que não tenha nenhum ponto fraco, sabe? A gente seja firme. Então é isso. Recuse-se a desistir. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, desmantelamos, sabe, o processo. Atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, sabe? O inútil que acompanha a negação e a rejeição. E quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo renova-me, né? Você vai passar a orar mais assim, renova-me. Use isso para tornar-me mais semelhante a ti, Senhor, né? Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos, né? E nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido algum, né? Se você estiver enfrentando algum problema, sabe, neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte assim: o que queres que eu aprenda, Senhor? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, sabe? Permanecendo nos planos de Deus. Assim estarão presentes no dia do cumprimento de todas as suas promessas. Não desista, sabe? Creia, não desista. Uau, que palavra, né? Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir. Pega aí a tua caneta, um caderno, um papel e anota aí. 25º dia, pensamento sobre meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade, sabe? E Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 22. E uma pergunta para você meditar é: qual problema em minha vida me propiciou o maior crescimento? Qual foi o problema em minha vida que me propiciou o maior sofrimento? Traga a memória aí.
os problemas que você enfrentou e o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu na fé, né? Depois desse problema, depois desse problema que você enfrentou. Então é isso, em tudo dê graças a Deus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, que o Senhor possa dirigir a tua vida, te guiar, certo? Obrigada pela tua companhia, que você que chegou até aqui. Se você puder, feche seus olhos e que essa oração possa chegar ao trono da graça e te acompanhar. Pai amado, estamos agora subindo ao trono da graça, ao altar de Deus. Primeiramente te agradecendo, Deus, te agradecendo por tudo, pelo dom da vida. Te agradecemos, meu Deus, por todas as dificuldades que enfrentamos, os problemas, que sabemos, Deus, que o Senhor está forjando o nosso caráter, que o Senhor sabe que precisamos amadurecer, sabe, Deus? E precisamos ser transformados, precisamos ter essas provações diante da vida para que possamos ser transformados. Então, dá-nos, Senhor, um coração ensinável, dá-nos um coração humilde, sabe, para que a gente passe pelos sofrimentos sem reclamar, pelas provações sem duvidar, sem perder a fé, sem guardar rancor. Pelo contrário, que a gente passe pelo processo entendendo que o Senhor está conosco, porque o Senhor nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, Deus, que o Senhor possa ajudar essa pessoa agora nesse momento que está passando por tanta dificuldade. O Senhor conhece, o Senhor sabe, talvez seja de ordem financeira, talvez seja uma enfermidade que essa pessoa está passando, talvez, um marido, um casamento totalmente desestruturado, talvez até o esposo saiu de casa, ou um filho doente, uma filha doente, talvez esteja no leito do hospital, perdeu seus entes queridos, talvez está enfrentando o momento da dor, do choro, mas que o Senhor venha confortando, trazendo o Espírito Santo para erguer essa pessoa. Visita, Senhor, e que essa pessoa entenda que o Senhor está conosco em todos os momentos, que precisamos entender que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, chorando, tem até um louvor, que diz, Senhor, tá chorando por quê, Tá chorando por quê? Se você tem um Deus, que cuida de você. Então, que a gente possa ter esse coração entendendo, cheio de fé, enxergando adiante, enxergando que, como Jó mesmo falou, que ainda que ele me mate, nele esperarei. Que essa seja a nossa oração, sabendo que o fim das coisas, são melhores do que o início, sabendo que o nosso alvo é o céu, que as nossas lutas momentâneas e passageiras aqui vai nos fornecer perseverança, fé, coragem e vai nos ajudar a ter um caráter semelhante a Cristo. Então, Deus, forja o nosso caráter, muda a nossa vida segundo o teu propósito. Ó Deus, e que a gente possa entender, que essa pessoa agora nesse momento possa entender que o plano de Deus sempre é bom, sempre é perfeito, sempre é agradável, mesmo na dor. Na verdade, que esse seja o nosso pensamento sempre. E que em tudo tenhamos um coração agradecido, em tudo demos graças, Senhor. Que se essa pessoa não é agradecida, que se essa pessoa só faz reclamar, que a partir de hoje ela comece a agradecer, ela comece a entoar cânticos, louve, mesmo na dificuldade, ela possa cantar, ela possa louvar a Ti, ela possa orar e agradecer, sabe? Porque o Senhor, Ele abomina uma pessoa que só faz murmurar, como o povo de Israel, passaram 40 anos ali reclamando, ao invés de agradecer por todo o cuidado de Deus, o Senhor que enviava comida do céu, maná do céu. Quando eles tinham sede, o Senhor dava água.
Quando queriam comer carne, o Senhor mandava, né, algumas aves para que eles pudessem comer. Então isso é cuidado, e mesmo assim eles não tinham um coração agradecido. Então que a gente possa ter, Senhor, esse coração agradecido, que em tudo dá graça, mesmo nos problemas, mesmo no choro, mesmo na dor, que tenhamos, né, esse coração que em tudo dá graça. E que eu e você, essa pessoa que está ouvindo, jamais desista, sabe? Que a gente não venha desistir, não venha abandonar tudo, pelo contrário, que a gente possa ser perseverante, sabe, Deus? Não que a gente venha desistir, mas que a gente seja paciente e persistente, sabendo que o Senhor está conosco, nos dando fé. É isso, Deus, aumenta a nossa fé. É o que eu te peço, Paizinho. E desde já te agradeço por essa oportunidade e abençoa essa vida que está aqui ouvindo, tá bom, Pai? É o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É isso, obrigada pela tua companhia. Até o próximo áudio, se Deus assim permitir.